Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais uma edição do Jornal do Mário. E na edição de hoje vamos ver o que foi a notícia nesta segunda-feira, 18 de abril de 2016. Os fatos dessa segunda-feira são as repercussões da admissão do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, ocorrida domingo. E vamos começar com o primeiro fato, que foi uma cena lamentável que aconteceu no plenário da Câmara. Após proferir seu voto, o deputado Jean Willis deu uma cuspida no rosto do deputado Jair Bolsonaro, seu desafeto histórico. Vamos ver como foi. Um episódio que só não foi mais lamentável do que o assassinato do senador José Cairala, em 1963, pelo então senador Arnoldo de Mello, pai do atual senador Collor de Mello, o deputado Jean Willis cuspiu na cara do seu colega Jair Bolsonaro para retratar sua discordância com a posição política. O comentário é de Leudo Costa. Leudo, fala aí. Brasil, o que nós assistimos ontem na Câmara dos Deputados, aquele gesto bagaceira, baixo, insano, impensado, irresponsável de Jean Willis, cuspindo nos deputados, porque ele não só cuspiu no Bolsonaro, ele também cuspiu em Luiz Carlos Reis e quem estava perto dele. É um gesto de um sujeito desqualificado. Um sujeito que tenta se vitimizar. Se ele olhasse para o lado e visse a deputada Gabrilli numa cadeira de rodas, sem poder mexer as mãos, sem poder mexer os pés, tetraplégica, ele se envergonharia do que ele fez. Que a presidente Dilma cometeu as pedaladas e assinou os decretos não autorizados por essa casa. Mas ele é um sujeito desqualificado, é um bagaceira, é um aproveitador que vai para a Câmara dos Deputados se colocar de vítima, dizendo: eu sou gay, eu sou perseguido. É perseguido coisa nenhuma. A opção sexual é sua. Você fez isso porque você quis. Ninguém lhe obrigou a fazer isso. Portanto, seu Jean Willis, as urnas e o Brasil vão lhe cobrar, mas você vai ser cassado pelo gesto. Eu estou tranquilo porque a Comissão de Ética vai cassá-lo. O Brasil não precisa de gente desqualificada como você, Jean Willis. Essa cusparada que você acaba de dar, você não está dando num deputado, você está dando na nacionalidade brasileira, nos brasileiros. Você prega, sabe o quê? Que não se tenha um país democrático, porque aí, Jean, aí você vai ter liberdade. Aí você vai poder fazer o que você quer, porque os seus companheiros são todos do mesmo quilate de vocês, seu bagaceira, seu desqualificado, seu irresponsável. Você não respeita o Brasil e o Brasil vai te cobrar bagaceira, baixo, desqualificado, porque você não tem um deputado em condições de dizer isso. Eu digo para você, você não tem vergonha na cara, você não tem moral, você não respeita o Brasil e você fez isso na condição de deputado. Portanto, você não pode processar ninguém, porque esse gesto foi um gesto público na Câmara dos Deputados. Seu bagaceira, seu incompetente, seu desqualificado. Obrigado, Leudo. E, terminada a votação, configurada a vitória da admissibilidade do impeachment, o advogado-geral da União, Cardoso, veio a público para comentar o resultado. Vamos ver um pequeno trecho do seu discurso. Foi com indignação e tristeza que nós recebemos esta decisão no dia de hoje, tomada pela maioria dos senhores deputados. E explico o porquê dessa indignação e dessa tristeza. Todos aqueles que acompanharam desde o início os debates nesse processo de impeachment na Câmara dos Deputados, se acompanharam com atenção, viram que efetivamente os fatos que formam as duas acusações que pelo Supremo Tribunal Federal são aquelas que embasam este processo de impeachment
não tem a menor procedência. É natural que ele esteja triste com o resultado, uma vez que ele defendeu a oposição que foi derrotada. Mas quando ele diz que está indignado, ele está desautorizando a decisão que foi tomada. Isso é inadmissível de uma autoridade desse calibre. Não se pode dizer que a decisão foi ilegítima ou, de alguma forma, questioná-la. É claro que ele tem o direito de discordar da decisão que foi tomada, mas ele participou do jogo, foi convidado a participar e certamente cobraria de seus adversários que acatassem o resultado, caso o resultado tivesse sido favorável a ele. Como foi contra, é ele quem tem que acatar esse resultado. Então, é um episódio extremamente lamentável ele dizer que está indignado com esse resultado. Dizer que a votação não foi legítima é uma afronta absolutamente inaceitável à autoridade do Congresso Nacional, que é a única instância capaz de tomar essa decisão. E após o discurso do advogado-geral da União, a presidente veio ela mesma a público fazer um discurso bastante desconexo, como se pode ver por esse pequeno trecho selecionado. Vejam o discurso da presidente. Aquelas pessoas que votaram contra o impeachment, não há nenhuma justificativa política, ética, para que permaneçam no governo. Não podem permanecer no governo por uma simples questão de consequência dos seus próprios atos. Ao querer retirar do governo aqueles que votaram a favor dela, ou seja, contra o impeachment, ela demonstra toda a confusão mental em que está vivendo e a nossa presidente e, portanto, o nosso país. E a senhora Gleisi Hoffmann prometeu ao Brasil e à presidente Dilma que o impeachment não passa no Senado. Isso daí é uma irresponsabilidade, uma vez que ela não pode atestar como vão votar os seus colegas senadores. Vejam o que disse a colega dela, deputada, que teve uma atitude semelhante antes da votação na Câmara dos Deputados. De fazer onda, de dizer eu já ganhei, todo mundo aqui sabe que vocês não têm 2/3. Vocês sabem e nós sabemos. Sabendo disso que nós vamos ganhar, o compromisso político que se estabelece é a rearrumação de uma coalizão de forças. Portanto, nós vamos fazer essa batalha com muita agudeza. Portanto, vamos acabar com esse clima de já ganhou, porque todos aqui sabemos que isso não aconteceu e não vai acontecer. E domingo nós vamos provar isso. Muito obrigado. Ora, podemos afirmar aqui com galhardia, com altivez e firmeza, vocês já perderam. Vocês não terão os 342 votos. Vocês não terão os 2/3. E repito isso também sem medo de errar. A Folha de São Paulo já divulgou que o impeachment perdeu o quórum. O Globo já fez isso, imaginem. Vocês vejam que vocês não têm mais nenhuma condição de botar esse sorriso no rosto. Aliás, quem ri por último ri melhor, já diz o povo. E vocês saberão no domingo o lugar de vocês, que é o lugar de quem vai ter que aceitar a derrota, aceitar a democracia e saber que na segunda-feira nós estaremos sentados com a presidenta Dilma, vocês vão ter que engolir. Nós temos muita tranquilidade em dizer que a admissibilidade não vai passar, por tudo que nós temos avaliado, conversado e trabalhado. Quero dizer também que para nós vai ficando claro, e para vocês também, vocês sabem que não tem 2/3 dos votos, sabem que não vão ganhar essa votação, está explícito no semblante de vocês, está explícito no comportamento da mídia, de ontem para hoje, principalmente. A presidenta Dilma entrou pela porta da frente e sairá pela porta da frente em 2018. É a soberba típica dos ditadores. E qual foi a repercussão do discurso da presidente? Joyce, conta pra gente. Olá,
Olá pessoal, uma ótima noite a todos. Pois muito bem, o discurso da presidente Dilma Rousseff depois do processo que passou do impeachment da presidente na Câmara dos Deputados ganha espaço nos jornais internacionais. Tá todo mundo destacando, claro, aquela frase, o mimimi aí da Dilma e do PT, dizendo que ela é vítima de um golpe, que ela está sendo espancada no seu direito democrático de permanecer na presidência da República e que o direito dela e os sonhos estão sendo torturados. Dilma disse que vai guerrear pelo cargo, que vai lutar pelo cargo, que vai se manter no poder o máximo que conseguir, até porque o PT pensa na estratégia aí do golpe, de encurtar o período eleitoral, de antecipar as eleições. Já contei isso pra você, trouxe em primeira mão uma estratégia do PT que está ganhando força lá no Senado Federal. Gente, para quem não teve paciência de assistir o discurso da presidente Dilma Rousseff, foi o mesmo blá 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 de sempre. Ela ficou calada desde ontem à noite até hoje, aí no finalzinho da tarde, resolveu dar essa coletiva para se vitimizar. E os jornais internacionais pegam justamente esse trechinho, né, de que Dilma está tentando se vitimizar depois de ter aplicado um golpe na nação brasileira. Enquanto Dilma falava, Hélio Bicudo e Janaína Pascoal, que são aí os autores do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, também prestaram uma coletiva e referendaram esse ponto que eu tenho dito para você já há 2, 3 dias. Antecipar as eleições não passa de um golpe, isso é um golpe, fere diretamente a Constituição, fere uma cláusula pétrea, é uma estratégia aí do PT, lógico, para que não tenha vencidos, não tenha vencedores, aliás, nessa história e apenas vencidos. É um golpe diretamente na nação brasileira, diretamente no processo democrático e não tem razão de ser, não tem por que passar pelo Senado. No Senado, como é que está a situação? Renan Calheiros e Lewandowski vão decidir juntos o rito do impeachment. Eles já acordaram uma reunião. O Renan Calheiros não é bobo nem nada, não quer decidir sozinho. Então os dois vão acordar aí qual vai ser o processo do rito no Senado. Agora no Senado há uma briga de 2 frentes. Uma frente para antecipar as eleições e uma frente pelo impeachment de Dilma Rousseff. Não há, além dos senadores do PT, uma frente que de fato acredite que seja possível impedir o impeachment. O golpe seria a antecipação das eleições ou a guilhotina do impeachment no pescoço da presidente Dilma Rousseff. Amanhã a gente se fala pela manhã. Muito obrigada pela companhia. Ótima noite. Tchau. E na economia, Joyce? Qual foi a repercussão de tudo isso na economia do país? Fala aí. Bem, pessoal, vamos falar de dinheiro, de crise econômica, que é a base dessa crise toda aqui que a gente está vivendo, né? A política entrelaçada na econômica, 10 milhões de pessoas aí na rua da amargura do desemprego, Dilma Rousseff desestabilizou a economia de todo jeito, um rombo nas contas públicas de 100 bilhões de reais, o impeachment batendo a porta e a pergunta que o Brasil faz é: e agora, José? Como é que o mercado reagiu? Como é que foi essa recepção aí da possibilidade, da expectativa, da esperança do impeachment da presidente Dilma Rousseff depois do resultado da Câmara dos Deputados ontem? O mercado, claro, tá meio perdido, né? Reagiu bem, depois a bolsa subiu, depois a bolsa caiu, o dólar começou a cair, mas o Banco Central acabou intervindo, comprando bastante dólar para fazer a moeda americana subir, né? E o mercado financeiro se faz a seguinte pergunta: tá, e agora, José? Para onde eu vou? A luz apagou, a festa terminou, a festa do PT acabou, para onde eu vou? Qual é o novo governo? Porque a gente tem uma zumbi, ou um zumbi, né, na presidência da República. Dilma Rousseff é a morta-viva, que ainda está comandando a presidência da República. Quer dizer, o processo chega ao Senado, Renan Calheiros tem 48 horas para dar aí prosseguimento ao processo. Amanhã o rito do impeachment já deve ser definido no Senado. Enquanto isso, Michel Temer não assume, enquanto Dilma não é afastada. E Dilma já foi deposta, não é mais a presidente, porque não tem mais legitimidade. Pode ter a caneta, pode assinar aqui, pode assinar acolá, mas não tem qualquer respeito, nem da nação, nem do Congresso, nem do mercado. Então o mercado está com os olhos voltados em Michel Temer, os olhos voltados em Temer, ao vice-presidente, no vice-presidente que vai assumir a presidência da República, e o mercado precisa de uma sinalização. O mercado precisa que o Senado abra as portas de uma vez, né, do tchau, querida, e mande Dilma para casa. Mande Dilma ser afastada imediatamente
do cargo de presidente para que Temer assuma, possa colocar a equipe econômica para trabalhar. Isso é o mais importante, né? A equipe econômica, Armínio Fraga é um dos nomes que já são citados aí entre, né, os postulantes ao cargo de ministro da Fazenda. É um ótimo nome, Armínio Fraga seria o ministro no caso se Aécio Neves tivesse sido eleito. O José Serra também é uma figura que está sendo cotada aí para integrar o ministério do governo Temer. É claro que o Temer não vai dar declarações, ele não vai falar com o presidente até o processo ser concluído no Senado, mas é claro que ele já está costurando aí um governo, porque não pode ser pego de hoje para amanhã de surpresa, né? Tá, Dilma foi embora, o Senado afasta, e aí, né? Quem vai comandar a República? Com esses incompetentes que hoje estão lá, não é possível governar, tanto que a gente viu aí o que aconteceu com o nosso Brasil. Então o mercado financeiro precisa do quê? Precisa de um norte, de uma informação clara. Qual é o governo? A gente tem um desgoverno, não é? Um governo que não existe, que está afundando. Então, quando o Temer assume, é isso que o mercado precisa, para que as coisas comecem a entrar no lugar, a inflação comece a cair, os juros comecem a cair, o dólar se estabilize, para que a bolsa de valores volte a subir. É isso que o mercado precisa, olhar para o futuro. E qual vai ser o maior desafio da equipe econômica de Michel Temer? Contas públicas. O maior desafio, contas públicas, 100 bilhões de rombo, como eu já disse para você, as contas públicas que, na verdade, no fundo, é o que justifica essa desordem, essa baderna, essa zorra total nas contas públicas, é o que justifica o impeachment da presidente Dilma Rousseff. As pedaladas, né, foram justamente as maquiagens e os rombos aí nas contas públicas. Então, Dilma Rousseff, que emprestou dinheiro de banco público quando não podia, que fez estelionato eleitoral fazendo esse empréstimo e arcando com programas durante a época de campanha, que assinou decretos quando não podia, sem autorização do Congresso, que fez aí do patrimônio, do Tesouro Nacional, um puxadinho da conta bancária dela e do PT, fazendo o que quer, o que bem entende aí com o dinheiro público. Foi isso que aconteceu. Então, essa desordem nas contas públicas é o maior desafio de Michel Temer, mas o grande desafio do Senado é já dar um norte para o Brasil, afastar Dilma o mais rápido possível, num prazo aí de 24 a 48 horas, para que a economia volte a crescer, para que as pessoas, o investidor, o mercado financeiro olhe que há uma perspectiva e que o Brasil, sim, vai caminhar para frente. Chega de andar para trás, chega de ficar atolado na lama aí com a turma do PT, com a turma de Dilma Rousseff. Então não se assuste aí com a situação, a variação do mercado, comemora aqui, depois chora acolá. É preciso ir de uma informação, é preciso de um norte. É assim que a economia trabalha. Tem o norte, tem o governo, pronto. Aí sim o mercado começa a andar, a economia começa a andar. Muito obrigada pela companhia de todos mais uma vez. Ei, já assinou o canal? Não assinou não? Assina aqui, gente. Veja Joyce, o canal que mais cresce no Brasil. Tchau. Obrigado, Joyce. E o movimento de rua continua forte, como você pode ver nessa conversa de Carla Zambelli com o Gilberto Carvalho. Vamos ver como foi a conversa dos dois. Você tem orgulho dos seus companheiros presos? Eu tenho orgulho de não ser ladrão, de que a imensa maioria dos nossos companheiros não são ladrões. Os que roubaram estão presos. Não, tem muita gente solta, né? Tentando mudar foro para vir para Brasília, virar ministro para não ser preso. Gilberto, eu vou dizer uma coisa, eu respeito o senhor, tudo que o senhor falou, mas eu também respeito tudo que o senhor falou, mas eu te digo uma coisa, a gente vai trabalhar para tirar cada um de vocês do poder e colocar na cadeia cada um de vocês que acabou com o Brasil. E esse discurso que vocês fazem já não pega mais a gente, já não pega mais 90% da população. Ser bolivariano, pode ser amigo. Olha de quem que eles são amigos. Você não são pode amigos dizer que é ladrão. Não, é ladrão. Não, a Polícia Federal está provando que é ladrão. Eu sou ladrão? O senhor é, e o senhor vai ser preso também. Mas olha de quem que são amigos, com quem andam. Eu vou dizer uma coisa, eu não vou descansar nenhum dia sequer enquanto o senhor não estiver na cadeia também. Você pode ter certeza disso. Mas eu pode ter certeza. É duro, mas é que vocês acabaram com o país. Vocês acabaram com o país. Eu não vou descansar enquanto vocês não estiverem na cadeia, todos vocês, cada um de vocês. Eles são governados, começando pelo chefe. Tá, eles são governados pelo Temer e pelo Cunha. Não interessa por quem, nós somos governados pelo verde e amarelo. O Temer, o Cunha. É como outro precisa de governo. Nós não precisamos de governo. Senhor, muito obrigado. Essa Carla é mesmo determinada. E assim como também é a Beatriz Kisses, que está no acampamento patriótico. Vamos lá, Bia, como é que estão as coisas por aí? Obrigado, Bia.
E os ministros atual e anterior da Defesa apareceram nas delações premiadas da Lava Jato. Qual será a repercussão disso nas Forças Armadas e nas instituições de modo geral? Leudo, fala pra gente. Alô, amigos de todo o Brasil. Uma grande semana para todos. Nós começamos nesta segunda-feira mais uma jornada, mais uma caminhada, mais um momento da nossa luta pela democracia. Nós conclamamos civis e militares para que exijam que os representantes eleitos para a Câmara, para o Senado e para a Presidência da República respeitem a Carta Constitucional de 1988. Não é possível que estejamos vivendo um momento de vergonha nacional, onde os dois ministros da Defesa, os responsáveis pela segurança do Brasil, que foram nomeados por Dilma Rousseff em 2015, ambos, Jacques Wagner, que hoje está na Casa Civil, e Aldo Rebelo, os dois estejam sendo denunciados por terem sido beneficiados pelo dinheiro sujo da Lava Jato. Eu não consigo entender, eu que estive na caserna no momento obrigatório que todos os brasileiros por lá têm de passar, como é que os senhores oficiais generais do Brasil conseguem dormir em paz, conseguem colocar sua cabeça no travesseiro e ir trabalhar na manhã seguinte sabendo que estão sendo comandados por um corrupto, por um comunista corrupto que está à frente das Forças Armadas brasileiras, aquela de Caxias, que defendeu o Brasil, que unificou o Brasil. As Forças Armadas de Caxias estão hoje sendo comandadas por alguém que tem o seu comportamento político colocado em dúvida por um preso de Curitiba. Pedro Correia, ex-presidente do PP, está dizendo que Aldo Rebelo também recebeu dinheiro da Lava Jato. Nós não podemos aceitar mais isso. Não é possível que uma presidente da República esteja sendo denunciada no Tribunal Superior Eleitoral por se utilizar de dinheiro sujo da Lava Jato. Estão muito perto dela. As mãos, as digitais de Edinho Silva e o Jacques Wagner estão em cima do dinheiro que foi usado na campanha de Dilma. O que espera a presidente da República em 2016 no TSE, nós vamos assistir. Não se admite que o presidente do Senado, o senhor Renan Calheiros, esteja sendo denunciado e recaia sobre ele a desconfiança e que recebeu 25 milhões do fundo de pensão dos Correios e Telégrafos. Não é possível que tenhamos um presidente da Câmara dos Deputados na situação que se encontra hoje o senhor Cunha. O Brasil está todo enlameado com esta sujeira toda que pega os políticos e abraça os políticos. Eu nunca imaginei que viveria no Brasil um momento desses. Eu não sei o que pensam os meninos da Academia de Agulhas Negras, os meninos da Força Aérea da Academia de Pirassununga, os meninos da Escola Naval que foram se transformando em aspirantes, que chegaram a tenente, a capitão e hoje são oficiais generais, que conseguem dormir, colocar a sua cabeça no travesseiro e dizer assim: eu estou cumprindo o meu papel constitucional. Não, senhores, os senhores não estão fazendo isso. Os senhores estão fechando seus olhos para um momento extremamente grave que vive o Brasil. Tinha razão o general Mourão quando dizia há pouco tempo que nós vivíamos um momento extremamente delicado, que nós não poderíamos aceitar que o Brasil fosse enlameado por essa gente que não tem nenhum pudor em roubar a pátria. Obrigado, Leudo. E esses foram os destaques do Jornal do Mário nesta segunda-feira, dia 18 de abril de 2016. Até a próxima.